Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Uma das minhas vidas passadas. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não consigo dormir sem antes ouvir os relatos do canal. Por ser um tema muito delicado para mim, eu peço que desta vez meu nome não seja revelado. Eu moro na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Sou kardecista e já tive contato com espíritos em diferentes momentos da minha vida. Uma dessas experiências, no entanto, foi marcante a ponto de nunca mais sair da minha memória. No final de 2020, em uma noite de fim de semana, eu estava no meu quarto deitada, relaxada, ouvindo música de olhos fechados, mas completamente desperta. A tranquilidade daquela noite foi interrompida quando eu comecei a sentir uma presença no ambiente. A princípio eu pensei que fosse meu filho, mas ao abrir os olhos eu me deparei com algo surpreendente. Ao lado da minha cama estava um homem indígena, alto, com um cocar simples, mas colorido, composto de pequenas penas. Seus olhos penetrantes encontraram os meus, e em silêncio ele estendeu a mão em minha direção. Sem hesitar eu segurei a mão dele. De forma inexplicável, ele me conduziu para fora da casa. O mais impressionante é que não havia barreiras físicas. Era como se paredes e teto não existissem mais. À medida que ele me guiava, uma sensação de paz me envolvia, como se eu já o conhecesse há muito, muito tempo. Quando saímos da casa, o cenário urbano ao nosso redor havia desaparecido. Não havia mais ruas ou construções, apenas a mata. A luz suave iluminava os tons de verde, o frescor das sombras era revigorante e o som dos pássaros ao longe enchia o ar. A beleza e a serenidade daquele lugar me encantavam profundamente e nós flutuávamos pela floresta sem nunca tocar o solo. Algum tempo depois, nós chegamos a uma clareira banhada por um córrego de águas cristalinas. As margens eram arenosas e do outro lado da água a mata densa continuava. Ele me levou até ali e, sem dizer uma palavra, ele me mostrou uma cena. Do outro lado do córrego, entre as árvores, apareceram 3 pessoas. 2 homens e uma mulher que carregava uma criança nos braços. Eles eram negros, estavam extremamente magros e suas roupas estavam em farrapos. Exaustos, eles atravessaram o córrego e pararam na clareira. Com movimentos lentos, eles retiraram algo de dentro de um saco e comeram o pouco que tinham. Depois eles beberam água e se deitaram ali, na beira do rio. Nesse momento, esse meu guia apontou para alguns pontos na floresta. Observando com atenção, eu percebi que havia indígenas escondidos vigiando o nosso pequeno grupo. No entanto, não havia sinais de agressividade. Eles apenas olhavam, sentindo a condição de vulnerabilidade daquelas pessoas, que provavelmente estavam em fuga. Então, o meu guia, comunicando-se comigo através do pensamento, revelou algo que me deixou sem palavras. Eu havia sido parte daquele grupo. Aquela cena era uma lembrança de uma das minhas vidas passadas. Além disso, ele me disse que 2 dos meus companheiros daquela vida também estavam comigo nesta vida presente. Luciano e amigos, apesar da minha curiosidade crescente, o guia me trouxe de volta para casa. Em um piscar de olhos, eu estava novamente deitada na minha cama, refletindo sobre a experiência única que eu havia acabado de viver. Um vislumbre de uma existência de mais de 2 séculos atrás. Eu espero com todo o meu coração que um dia ele possa me revelar mais sobre essa vida passada e outras memórias.
Luciano, ficarei profundamente honrada se o meu relato pudesse ser compartilhado no canal. Um grande abraço a todos. A ajuda invisível. Boa noite, Luciano e ouvintes. Meu nome é Ana Nilce e eu sou de Brasília. Desde pequena eu sempre fui muito sensitiva, capaz de ver e ouvir espíritos. No entanto, eu venho de uma família católica e ninguém nunca acreditou em mim. Depois de uma certa idade, eu resolvi guardar tudo para mim, compartilhando apenas com a minha irmã mais nova, a única que ainda acreditava em mim, já que ela também havia presenciado alguns casos comigo. Era julho de 2009. Eu, minha irmã e o namorado dela decidimos ir para a Chapada dos Veadeiros, um lugar que adoramos visitar de vez em quando, pois ele fica perto de Brasília. Lá, dentro do Parque Nacional, há uma trilha de 15 quilômetros que leva cerca de 3 horas para ir e mais 3 para voltar. É uma caminhada longa, exigindo preparo físico, mas vale a pena pelas belíssimas cachoeiras. Naquela época eu estava com anemia, com os níveis de ferro baixos, o que me deixava muito fraca. Eu avisei a minha irmã e o cunhado que eu precisaria caminhar mais devagar e pedi paciência. A minha irmã, que é bióloga, sempre respeitosa com a natureza, sugeriu que pedíssemos permissão aos espíritos que habitam o parque antes de iniciar a trilha, e assim fizemos. A ida foi tranquila. Tomamos vários banhos nas cachoeiras, que são a minha grande paixão quando eu faço esse tipo de trilha. No entanto, na volta, as coisas começaram a complicar. Já quase sem comida e com pouca água, minha irmã e o namorado estavam ficando impacientes de tanto me esperarem. Então eu disse a eles: podem ir na frente, eu alcanço vocês. Mas logo eu me arrependi dessa decisão. Ainda faltava cerca de meia hora para o final da trilha e eu estava no meu limite. Eu sentia tonturas enquanto eu via o sol se pondo no horizonte. Cansada demais para continuar, eu me sentei, fechei os olhos e mentalmente eu pedi ajuda. Eu não tinha mais forças. Foi nesse momento que começou a chuviscar. Eu peguei a minha garrafinha e abri a boca para sentir as gotas de chuva caindo dentro. De repente, uma força me ergueu do chão e começou a me guiar pela trilha. Não era eu caminhando. Algo ou alguém me carregava. Eu não sentia uma incorporação, mas claramente eu não tinha controle das minhas pernas que se moviam sozinhas. Era como se uma presença feminina estivesse me conduzindo, e assim eu consegui completar a trilha com sucesso. Quando finalmente eu encontrei minha irmã e o cunhado, eu mal acreditava que eu havia conseguido chegar. Então eu olhei para trás e agradeci a presença que havia me ajudado. Curiosamente, a minha irmã me perguntou por que eu estava molhada e com a garrafinha cheia de água, pois onde eles estavam não havia chovido. Isso foi o mais intrigante. Luciano, nós estávamos em plena seca, sem a menor possibilidade de chuva. Eu até hoje não sei que força ou espírito foi aquele que me ajudou. Muito obrigada por ouvirem o meu relato. Parabéns pelo canal. Eu acompanho fielmente e eu não perco um episódio antes de dormir. Com o tempo, eu enviarei mais histórias. Meu falecido filho veio me visitar. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do canal. Eu me chamo Antônio, eu tenho 78 anos e eu moro numa casinha simples na cidade de Alfenas, no interior de Minas Gerais. Sozinho, desde que a minha esposa Joana partiu há quase 10 anos. Hoje eu me encontro com a minha saúde bem frágil. O meu médico já me disse que eu não tenho muito tempo. O câncer, esse bicho maldito, está me levando embora aos poucos. E eu sinto, e eu sei, que o meu fim está muito perto.
A solidão é uma velha conhecida minha, mas não é o silêncio da casa que mais me dói. O que mais me aperta o peito, até hoje, é a saudade de um filho que se foi muito antes de mim. Joãozinho, o meu único filho, partiu há quase 50 anos. Ele tinha apenas 6 anos quando foi atropelado em uma rua de terra logo depois de voltar da escola. Minha esposa e eu nunca mais tivemos filhos, não por falta de tentativa, mas porque Deus quis assim. Essa dor que eu carrego desde aquele dia nunca foi embora. O Joãozinho era a alegria da nossa casa, e desde que ele se foi, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Mesmo com a minha esposa Joana ao meu lado, a ausência dele era um buraco que nunca conseguimos preencher. E agora, com a minha morte se aproximando, esse sentimento só cresce. Foi numa dessas noites frias de julho, faz pouco tempo, que algo estranho aconteceu. Eu estava deitado na minha cama, sentindo o peso do corpo, das dores e dos remédios que já não ajudam tanto. O vento soprava forte lá fora e as janelas da casa rangiam como sempre fazem. De repente eu senti um calor ao meu lado. No início eu pensei que fosse um daqueles sonhos estranhos que eu tenho tido ultimamente, mas não era. Meu amigo Luciano, eu senti uma presença. Aquele tipo de sensação que a gente não sabe explicar direito, mas que tem certeza. A casa estava escura e só a luz fraca da rua entrava pelas frestas da janela. Foi então que eu ouvi um sussurro, uma voz tão suave que eu quase acreditei que estava imaginando coisas. Papai. O meu coração disparou. Mesmo depois de tantos anos, eu reconheci aquela voz. Era a voz do meu menino, do meu Joãozinho. Eu levantei os olhos e, de pé ao lado da cama, estava ele, o meu filho, exatamente como ele era antes de partir. O seu cabelo bem pretinho, as roupas simples de criança que ele costumava usar. Ele me olhava e eu juro que eu vi seus olhos brilhando no escuro. Eu não tive medo. Eu não sei se foi o alívio de ver o meu menino ou se é porque de algum jeito eu sempre esperei por isso. Eu fiquei ali olhando para ele com os olhos marejados e o coração apertado de saudade. Ele se aproximou devagar e eu senti um vento gelado passar pelo quarto. Ele me tocou o rosto com uma mãozinha pequena, fria como o vento lá fora, mas ao mesmo tempo trazia uma paz que há muito tempo eu não sentia. O Joãozinho não disse mais nada, mas o seu olhar era de quem me entendia, de quem sabia da minha dor. Depois daquela noite ele começou a aparecer com mais frequência. Às vezes eu vejo ele sentado na beirada da cama, outras vezes eu o escuto correndo pela casa como ele fazia quando era criança. Na cozinha, uma vez eu encontrei seu carrinho de brinquedo no canto da mesa, aquele que eu sempre mantive guardado em baú há décadas. Eu sei que ninguém entra aqui em casa além de mim. Luciano, eu não sei bem como explicar, mas eu sinto que o meu filho está aqui comigo. E quando eu sinto o peso da doença me sufocar, é ele quem aparece. Ele fica comigo em silêncio como se estivesse esperando para me levar quando chegar a hora. Outro dia eu ouvi seus passinhos pela casa logo antes de acordar. O som dos pezinhos correndo no chão de madeira, igualzinho como ele fazia quando era criança, me despertou. Quando eu abri os olhos, lá estava o carrinho no chão, aquele de lata, o brinquedo que ele mais amava. Eu fico com o coração apertado, mas é como se ele quisesse me dizer que ele está me esperando e que logo estaremos juntos de novo. Eu sinto que não falta muito para nos encontrarmos de vez. A dor do corpo já não é a pior coisa que eu sinto. O que mais me fere é essa saudade, essa solidão. Mas saber que o meu Joãozinho está perto, cuidando de mim, me dá uma paz que eu não sentia há anos. Quando eu partir, eu espero encontrá-lo de novo correndo por aquela mesma rua de terra, sorrindo como ele fazia antes. Até lá, eu vou esperar aqui nessa casa que ele tanto amava, sabendo que ele está sempre por perto, me ajudando a aguentar o pouco de vida que ainda me resta.
Obrigado por ouvir o meu relato. Um grande abraço a todos. Minha eterna ligação com meu pai. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu sou a Daniela, a veterinária de Ribeirão Pires, região do ABC Paulista, em São Paulo. Dessa vez, eu venho contar sobre o velório do meu pai e alguns eventos sobrenaturais após o enterro dele. Naquele ano de 2018, em setembro, meu paizinho me daria a honra de vê-lo completar 70 anos. Eu desejava muito esse dia. Amo idosos e, por se tratar do meu pai, para mim era motivo de muita alegria. Na casa dele, sempre tinha um cantinho onde ele ficava sentado na varanda apreciando a vista do bairro, que era alta e oferecia uma vista muito bonita. Nesse local sempre tiramos muitas fotos, ele, eu, meu filho e a minha mãe. Eu lembro que algumas amigas do meu trabalho comentaram que era muito bonito esse nosso costume de tirar fotos no mesmo local, porém, instantaneamente, eu senti que aquela foto seria uma das últimas que teríamos juntos. Passado exatamente um mês, ele passou mal e foi internado na UPA devido a um problema respiratório que já se estendia por 3 meses e ele se recusava a ir tratar, dizendo que na hora que ele achasse correto, ele iria. Meu pai era muito teimoso e não tinha quem mudasse a opinião dele. Pois bem, em um sábado, minha mãe ligou à noite avisando que era para irmos correndo para lá, pois ele estava passando muito mal e quase havia desmaiado por falta de ar. Eu segui correndo com meu noivo naquela época e ao chegar na casa dos meus pais, coisa de 15 minutos depois, eu fiquei sabendo que já tinham levado ele para o hospital, pois ele havia desmaiado. Ao chegar na UPA, eu vi que ele estava entubado, aguardando para ir para o quarto em uma sala reservada da enfermaria. Os enfermeiros falaram que ele estava estável. As horas passaram e já era quase meia-noite. Estava muito frio, então fomos até minha casa, pegamos algumas cobertas e meias e vestimos nele e o deixamos bem aquecido. Como eu morava na rua de cima da UPA, decidimos ir para minha casa para que minha mãe se acomodasse e descansasse. E de manhã cedinho iríamos para a UPA novamente. Buscamos meu filho e fomos todos dormir na minha casa. Por volta das 7 da manhã do dia seguinte, eu fui para a UPA, enquanto minha mãe foi com meu filho para casa para cuidar dos animais que eles tinham, coisa que eles acabaram não fazendo devido à correria do dia anterior em socorrer o meu pai. Eles logo voltariam para ver meu pai na UPA, então eu fiquei lá na sala de espera sozinha, esperando a médica passar para dar notícias dele, que até então havia passado a noite entubado, mas sem alterações. Então, cerca de 15 minutos depois, eu vi uma movimentação muito grande de enfermeiros e médicos que corriam carregando vários aparelhos e com um semblante de muita preocupação. Todos entravam na sala onde meu pai estava, enquanto alguns saíam e todos eles pareciam estar bem desesperados. Luciano, quando eu vi um deles entrar carregando um desfibrilador, ali eu senti que eu estava perdendo meu pai. E cerca de meia hora depois, com toda a frieza, uma médica chamou pela filha do senhor José e eu me levantei, dizendo que era eu. Ela então me disse: "Seu pai estava chamando por você. Nós fizemos tudo o que podíamos, porém ele faleceu. Fizemos de tudo, mas ele se foi. Daqui a 40 minutos voltamos a te chamar. Por favor, aguarde na sala de espera." Eu estava sozinha no último momento do meu paizinho. Eu respirei fundo e fui para um dos bancos afastados me sentar, pois ali não havia ninguém naquela sala. Então eu me sentei e fui tentando assimilar a dor da perda e buscar forças para ser forte, pois a minha mãe já estava para chegar e ela ia precisar muito de mim. Luciano, ele foi encontrar minha mãe que estava chegando. Quando ela cruzou a porta da sala em que eu estava sentada, eu o vi lá da ponta da porta me olhando como se dissesse para cuidar dela. Então minha mãe se sentou ao meu lado e eu com muito cuidado contei que ele havia falecido. Logo em seguida, meus primos e tios foram chegando e todos a amparamos, dando-lhe muito amor nessa hora tão difícil. A médica então me chamou e eu fui cuidar dos trâmites para a liberação do corpo para o IML e toda a burocracia do velório e do enterro.
Eu cheguei a pedir para o enfermeiro que eu conhecia para vê-lo antes dele ser encaminhado para o ML. Ele estava coberto por um lençol branco, ainda bastante suado e com os olhos meio abertos e com uma marca de sangue bem grossa no rosto que eles tentaram enxugar, mas que ainda fixou um pouco. Eu cuidei de tudo da forma que meu pai sempre me ensinou, sem depender de ninguém, tomando a frente de tudo e cuidando de todos. Então chegou a hora do corpo chegar ao cemitério. Como ele havia falecido em um domingo de manhã, o corpo só chegou ao cemitério à meia-noite de domingo. Por isso os parentes e amigos não puderam estar presentes nesse horário e todos somente chegariam pela manhã, na segunda-feira. No velório para a recepção do corpo estavam apenas eu, meu noivo e uma prima muito querida. Meu noivo, com sono, cochilou no sofá, enquanto eu e minha prima ficamos uma de cada lado do caixão conversando a madrugada toda e lembrando das coisas boas que vivemos com ele. Ele era um homem muito bravo e justo, porém muito divertido e engraçado. Então, Luciano, por volta das 2 da madrugada, nós duas vimos o espírito dele se erguer do caixão exatamente com a mesma roupa que ele estava usando. O espírito olhou de um lado para o outro e, com uma cara de espanto, fechou os olhos e se deitou no caixão novamente. Muito espantadas com essa visão, minha prima e eu nos afastamos do caixão e ambas pasmas, nos olhamos e confirmamos que ambas haviam visto aquela cena. Esse havia sido apenas o primeiro evento que aconteceria naquele velório. Assim que amanheceu, os primeiros familiares começaram a chegar. Tios, tias, irmãos, amigos, vizinhos, primos, crianças, todos estavam lá como uma grande família quando se reúne. O velório caminhou de certa forma animado, com parentes contando as piadas e relembrando as histórias dele e todos lembrando as algazarras e alegrias vividas ao lado dele. Eu tenho algumas tias que são fumantes, assim como a minha mãe e ele, que também era. Eu fiquei ao lado do caixão afagando seus cabelos brancos, enquanto elas ficavam lá fora no jardim fumando por cerca de 15 minutos. Amigos, pouco mais de 5 segundos depois que elas voltaram para a sala do velório, eu senti subir do rosto do meu pai um cheiro bem forte de cigarro, como se ele tivesse dado uma tragada e soltado a fumaça bem ali onde eu estava. Depois, algumas vezes, enquanto eu afagava os cabelos dele, eu senti ele mexendo a cabeça e meu filho confirmou que havia visto a mesma coisa. Então, mais tarde, ele foi sepultado e eu achei que esses eventos sobrenaturais não aconteceriam mais, mas isso não aconteceu, Luciano. Até hoje, eu recebo visitas do meu pai, tanto em sonho como em forma de visões, sensações, cheiros, e ele sempre se faz presente, me conta muitas coisas que vão acontecer em sonho. Minha mãe uma vez estava reclamando que na chácara que ficava na rua de cima, há 2 noites, os cachorros dela latiam muito, como se alguém estivesse caminhando pelo terreno, e eles ficavam algum tempo durante a noite, latindo sem parar. Então eu tive uma visão do meu pai durante um sonho, onde ele dizia bem bravo, com aquele jeitão dele bem sério quando precisava chamar a minha atenção: "Filha, não deixe sua mãe ficar fumando à noite na cozinha com a porta aberta. Tem gente andando na chácara de cima e eles podem querer entrar no nosso quintal. Não deixa mais ela fumar do lado de fora. Assim que escurecer, tranque tudo e não deixe mais ela sair de dentro de casa." No dia seguinte, eu liguei para ela e perguntei se ela estava fumando à noite da porta da cozinha e ela confirmou que sim. Então eu contei o sonho e ela parou imediatamente de ir fumar do lado de fora. Naquela noite, ainda os cachorros continuaram latindo, mas nas noites seguintes eles não latiram mais, mostrando que as pessoas que iriam invadir a casa da minha mãe não estavam mais circulando pela chácara. Outra vez eu queria muito saber como ele estava. Em um sonho ele me levou a uma vila bem ao estilo sertanejo. Ele estava usando uma bermuda, camiseta e calçando chinelos iguais a que ele gostava de usar no verão. Ele estava com um grande sorriso no rosto e uma aparência bem mais jovem. Aí ele me mostrava a pequena vila onde ele morava e estava todo feliz, dizendo que estava bem e que nem sempre ele conseguia vir nos ver, mas que sempre que ele tivesse oportunidade, ele viria e que ele sempre estaria cuidando da gente. Então, depois que eu acordei,
Eu comecei a pensar nesse sonho e, pesquisando por colônias espirituais, eu descobri que ele estava em uma delas. Outra vez ele me visitou novamente em meu sonho enquanto nós conversávamos e eu perguntei: Pai, me explica como eu faço para te encontrar do outro lado depois que eu morrer. Qual caminho eu vou? Eu não faço ideia. E carinhosamente ele me respondeu: Filha, o caminho é a bondade. Amigos, essa frase, o caminho é a bondade, hoje é uma tatuagem que eu carrego no meu braço, em homenagem a ele. Outra vez, em um sábado à noite, eu cheguei cansada da clínica veterinária onde eu trabalho, e então tomei um banho e disse ao meu atual marido que ia tirar um rápido cochilo e que logo eu levantaria para a gente assistir TV até tarde juntos. Acredito que ele achou que eu estava demorando no cochilo e foi até o quarto para me ver. Então, eu acordei com ele me perguntando: Dani, que cheiro forte de cigarro é esse do seu lado da cama? Eu já fui na varanda e não está vindo do vizinho. Aqui ninguém fuma e o cheiro só está do seu lado. Aí então eu me despertei e pude sentir que ao meu lado havia realmente um forte cheiro de cigarro mesmo, que logo se desfez. Aí meu marido disse que na mesma hora ele havia pensado no meu pai. Eu sempre sinto a presença dele por poucos segundos e sei quando ele vem me visitar. Nossa ligação é algo muito forte, de verdade, e tem muitos outros sonhos e visões que aos poucos eu vou contando. Mas como eu já disse, a nossa ligação é algo tão forte que eu não sei explicar. Eu sou filha adotiva dele e da minha mãe, mas fisicamente somos muito parecidos e até o nosso sangue é do mesmo tipo. Mesmo ele vivo, quando eu estava com saudades dele, ele ouvia eu chamando por ele. E quando ele estava com saudade de mim, era a mesma coisa. Nossa ligação sempre foi muito intensa e a morte não foi o suficiente para nos separar. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter tido um pai tão incrível e ainda poder continuar recebendo a visita dele, sempre que assim lhe é permitido. O Espírito do Poço. Luciano, meu amigo, eu virei fã do seu canal desde que eu o conheci no início desse ano. Eu acredito muito no sobrenatural e no mundo espiritual, porque eu mesmo passei por uma experiência junto com meu irmão que me marcou muito, e desde então eu não duvido de absolutamente nada. Eu acredito que não foi por coincidência o que aconteceu na casa dos meus pais, justamente antes de eu conquistar a minha independência. Isso me fez sentir a necessidade de compartilhar com o canal as coisas pelas quais eu passei em uma casa que tinha um grande e profundo poço no meio do quintal. A casa dos meus pais possui um poço de água que continua funcionando até hoje. Lá nunca deixou de ter água até alguns meses atrás, quando começou uma grande seca no estado. Luciano, quando você se aproxima desse poço, você sente o corpo gelado, um arrepio que atribuímos quando éramos crianças à profundidade dele. E eu digo atribuímos porque desde que eu e meu irmão começamos a ouvir ruídos e vozes que nos chamavam, nós deixamos de pensar nessa hipótese. Certo dia, desses dias tranquilos após o almoço, eu estava brincando com meu irmão e na época tínhamos 14 e 11 anos respectivamente. Nós ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde ficava o poço. Não demos importância, pois acreditávamos que minha mãe deveria estar recebendo visitas, até que ouvimos uma voz baixa nos chamando. Filhos, venham aqui. Nós saímos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém lá. Gritamos para nossa mãe perguntando o que estava acontecendo, mas não ouvimos nenhuma resposta. Voltamos para dentro para continuar brincando, mas assim que retomamos o que estávamos fazendo, ouvimos a porta da frente se abrir. Era nossa mãe chegando do supermercado com as coisas para fazer o almoço. Meu irmão me olhou absolutamente espantado e me perguntou: mas você também ouviu ela nos chamar, não ouviu? Eu só pude responder que sim, mas que talvez tivesse sido a nossa vizinha chamando os filhos dela. Eu não queria assustá-lo
ia arruinar aquela tarde de brincadeiras. Naquele momento, não sabíamos, mas esse seria o primeiro de muitos acontecimentos que ocorreriam ali. De todos esses, o que marcou o meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu exatamente em 7 de março de 2016, um dia antes do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa, meus pais e meus irmãos haviam ido para a casa dos meus avós, e assim como todo adolescente, aquele para mim seria o fim de semana perfeito. Eu teria a casa só para mim, e eu poderia desfrutar da televisão só para mim e assistir o que eu quisesse. Então eu estava na cozinha preparando a minha comida, quando ouvi novamente aquela maldita voz. Filho, vem aqui. Mas dessa vez, eu a ouvi bem no meu ouvido. Eu estava seguro de que não havia ninguém em casa naquele momento, então eu tentei simplesmente ignorar. Eu sei que talvez não faça sentido, mas foi isso que eu fiz. Filho, vem aqui fora. Eu ouvi alguns minutos depois, mas agora um pouco mais distante. Meu medo começou a se espalhar pelo meu corpo. Eu ignorei, mas isso seria o início do fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Eu terminei de comer e, ao subir as escadas, eu vi no meio da sala uma silhueta negra com o braço direito estendido. Ela estava imóvel e permaneceu ali até que eu a olhasse completamente. Então ela desapareceu, não sem antes eu ouvir mais uma vez aquela voz me dizendo para ir lá fora. Luciana, eu corri como nunca para o meu quarto. Eu tentei me acalmar, dar menos importância e tentar acreditar que era apenas a minha imaginação. Por algumas horas tudo permaneceu calmo, mas eu não consegui tirar da mente aquela voz que me dizia repetidamente: Filho, vem aqui. Então, de repente, eu ouvi batidas na minha porta. Mas as batidas eram de um jeito que a minha mãe sempre batia. Eu me levantei desorientada, acreditando que eles já haviam chegado e estavam me avisando, mas eu sabia que eles só voltariam bem tarde, ou talvez apenas no dia seguinte. Naquele momento eu fiquei observando a porta quando eu ouvi exatamente a voz da minha mãe. Marcelo, sou eu. Venha, desça aqui, meu filho. Eu fiquei em choque e eu não soube o que fazer. Eu peguei o meu escapulário que sempre tenho debaixo do travesseiro e eu quis rezar, mas eu estava tão nervoso que eu esqueci as orações. Eu não conseguia completar nenhum Pai Nosso, porque as palavras simplesmente me fugiam. Eu fechei os olhos acreditando que eu tinha dormido. Algum tempo depois eu voltei a ouvir as batidas na porta, mas agora elas vinham do quarto dos meus pais. Eu me levantei e caminhei lentamente, prestando bastante atenção para ver o que estava acontecendo. Eu não encontrei nada e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu voltei para o meu quarto e, como por mágica, eu consegui rezar novamente e isso me deu uma certa calma. Eu continuei então fazendo as minhas coisas. A noite caiu e a fome apareceu. Eu caminhei pelo corredor e pouco antes de chegar à cozinha, novamente eu ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era minha mãe. Marcelo, vem aqui, eu estou no quintal. Eu não sabia o que fazer, então eu olhei para a janela tentando me acalmar. E foi quando novamente eu vi aquela silhueta com a mão estendida. Mas dessa vez, ela não foi embora. Dessa vez, eu olhei diretamente e ela ficou ali. Pouco a pouco ela foi tomando a forma de uma mulher com cabelos longos e mãos muito, muito longas e finas. Eu fiquei congelado, completamente atônito. Eu tentava chorar, mas eu não conseguia. Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Nós ficamos ali nos encarando. Ela não se movia, apenas ficava ali me olhando. Quando eu consegui voltar a mim, eu olhei meu relógio e haviam se passado 40 minutos, dos quais eu não me lembrava de absolutamente nada. Eu sentia que havia se passado apenas alguns segundos. Eu fui até a cozinha e tentei me acalmar. Eu preparei um suco e fiz um sanduíche. Eu fiz isso para pensar em outra coisa, para realizar momentos automáticos, mecânicos, que me tirassem do transe de terror por um momento,
por um momento apenas. Justo quando eu ia dar uma dentada no meu sanduíche, eu ouvi de novo: "Filho." Desta vez era um tom mais zangado, como se estivesse me repreendendo, mas ainda era a voz da minha mãe. Eu jurava que era ela. Eu então entrei em desespero e gritei: "Você não é minha mãe." Houve um silêncio, e então em seguida eu ouvi uma risada que até hoje me persegue. Eu não tinha ideia de como reagir a isso. Eu rezei novamente, mas eu continuei ouvindo: "Marcelo, meu filho, vem aqui fora." Eu então cheguei ao meu limite. Eu não conseguia mais dormir e nem fingir que nada daquilo estava acontecendo. Eu joguei algumas roupas dentro de uma mochila e liguei para minha outra avó, que na época ainda era viva e morava a algumas ruas de distância. Eu peguei o telefone para pedir para ir dormir lá no fim de semana, mas por algum motivo eu não conseguia encontrar o contato dela na agenda do meu celular. Eu então desisti, tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Eu sabia que eu ficaria melhor se eu contasse tudo à minha avó, pois eu tinha certeza de que ela acreditaria em mim. Então, ao caminhar pelo corredor até a porta de entrada, o meu telefone começou a tocar com um toque que eu atribuí à minha avó. Eu não podia acreditar. Eu senti que a minha avó sabia o que estava acontecendo e por isso ela estava me ligando. Eu atendi e ela perguntou: "Filho, está tudo bem? Você ligou, mas eu só ouvi a sua respiração. E antes de desligar você me disse que estava tudo bem. Você quer que o seu avô vá aí?" E justo quando eu ia responder que não estava nada bem comigo, eu voltei a ouvir aquela voz novamente me chamando, mas já não era mais a voz da minha mãe. Eu corri, deixando minhas coisas todas para trás. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu peguei as minhas chaves, mas nenhuma delas funcionava. Era como se fosse outra fechadura. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria sair de onde eu estava porque por alguma razão eu me sentia seguro ali naquele corredor. Era como se ali eu não pudesse sentir e nem ouvir nada do que tinha acontecido. Finalmente o cansaço me venceu e eu dormi ali mesmo no corredor. Eu não senti frio. Na verdade, eu não senti nada. Eu só dormia. Eu então acreditei que tudo era um sonho ou um pesadelo. O barulho da chuva do lado de fora me acordou, e ao perceber que eu ainda estava no corredor, eu soube que o inferno não tinha acabado. Eram 2 da madrugada, já mais calmo, e depois de ter descansado um pouco, eu criei coragem e corri pelo corredor até o quintal. Mas ao chegar, eu fiquei congelado, atônito. Lá estava a mulher que eu tinha visto junto ao poço com o braço estendido, apontando para ele e com um sorriso que eu conseguia ver nitidamente entre a escuridão. Eu vi os seus lábios se moverem, mas eu não ouvia nada. Era como se ela quisesse que eu me aproximasse. Eu não queria, mas era como se eu não tivesse controle sobre o meu corpo. Eu dei alguns passos e eu cheguei onde havia um pilar que sustentava o teto. Eu então voltei a ouvir aquela voz endemoniada: "Venha, desça aqui." Na minha mente eu apenas rezava, e como pude eu corri para o meu quarto e me tranquei lá. Eu sabia que não faltava muito para amanhecer, então eu fiquei lá com todas as luzes acesas. O dia finalmente amanheceu e a chuva parou. Eu apaguei as luzes e, junto com o meu escapulário, eu desci como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de que alguém tivesse estado lá. Eu peguei minhas chaves e minhas coisas e antes de passar por aquele maldito poço, eu vi que o cadeado que meu pai sempre nos disse para não tirarmos, para evitar que ocorresse um acidente, não estava lá. Eu não sei quem o tirou de lá, se fui eu mesmo naqueles momentos em que eu não sabia o que estava acontecendo, ou se foi aquela mulher. Eu saí de lá o mais rápido que eu pude e fui para a casa da minha avó até a minha família voltar e eu contar tudo aos meus pais. Mas eu acabei passando por mentiroso, porque nunca mais aquilo voltou a acontecer novamente. Eles disseram que eu havia sonhado aquilo tudo, mas eu sei bem o que eu vivi, e tudo foi muito real. Muito obrigado a todos pela atenção.
Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro, contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês, clicando no link que seja membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Uma presença na minha casa. Saudações, Luciano e todos do canal. Por razões pessoais, eu gostaria de omitir meu nome e a cidade onde eu moro. Minha casa, como muitas residências, é dividida em térreo e andar superior, respectivamente. Eu costumava dormir no térreo, no entanto, com o passar do tempo eu comecei a me sentir desconfortável ao perceber um ambiente tenso que não me permitia estar em paz. Por esse motivo, eu decidi trocar de quarto com meu irmão de modo que ele passasse a dormir no quarto que ficava no térreo e eu no andar de cima. Tempos depois, meu irmão me disse que quase todas as noites ele ouvia o choro de uma criança próxima à porta do quarto. Os dias passaram, mas os fenômenos, ao invés de desaparecer, se tornaram ainda mais drásticos. Uma noite, eu estava tentando dormir e, sem razão aparente, comecei a me sentir muito nervosa. Uma sensação inquietante de medo começou a me invadir. Eu olhei para o meu armário e eu pude distinguir uma espécie de mancha branca que aos poucos tomou a forma de uma criança. Aquela imagem tinha uma expressão muito triste, mas a palidez da imagem não permitia que eu pudesse ver mais detalhes. Naquele momento, eu só pude me cobrir completamente com as cobertas e esperar pelo amanhecer. Eu tinha esperança de que isso nunca mais acontecesse, mas infelizmente, apenas 2 noites depois, a mesma sensação de medo voltou a me invadir e segundos depois, o espectro da criança estava novamente no meu quarto. Como vocês podem supor, após essa noite eu não pude mais suportar esses eventos, então eu contei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela sugeriu que orássemos para que a alma daquela criança descansasse. Os dias passaram e as aparições da criança pararam de acontecer. Já um pouco mais tranquila, eu decidi investigar a história dos terrenos onde fica a casa onde eu moro. Infelizmente, eu não encontrei muita informação, mas eu descobri que muitos anos atrás os terrenos foram ocupados por grandes fazendas, onde os habitantes costumavam enterrar seus mortos nas proximidades. Algumas noites depois, enquanto eu me preparava para dormir, pensando que nunca mais veria aquela criança, de repente a sensação de nervosismo e medo voltou, e segundos depois a aparição estava novamente lá, mais nítida dessa vez. Por causa disso, eu pude distinguir seus olhos brilhantes que me olhavam com uma expressão vazia. Para resolver o problema, eu decidi procurar um pastor e pedir que ele abençoasse a casa. Luciano, eu estava tão perturbada que eu decidi passar a noite na sala. De madrugada, eu comecei a ouvir um lamento muito distante que aos poucos se aproximava de mim. No final, se aproximou tanto que eu pude ouvi-lo ao lado do meu ouvido. Naquele momento, eu reuni coragem e perguntei à criança o que ela precisava. Mas logo eu me arrependi, pois os lamentos se transformaram em gritos. Gritos desesperados que me encheram de horror. Luciano, eu fiquei completamente aterrorizada e entre gritos e choro eu chamei meus pais. Eles imediatamente chegaram à sala e, embora não pudessem vê-la, eles começaram a orar e ordenaram que aquela aparição se afastasse e me deixasse em paz. Desde aquela noite, o misterioso menino não se manifestou mais e eu pude voltar a descansar em paz. No entanto, em várias ocasiões durante a noite, eu ouço o barulho de bolinhas rolando pelo chão da sala, como se o espírito da criança estivesse esperando alguém,
para brincar com ele. O morto estava sentado. Olá, Luciano. Eu gostaria de omitir a cidade onde eu vivo, mas talvez pelos detalhes específicos que eu vou dar, talvez algumas pessoas possam descobrir de qual lugar eu estou falando. Onde ocorreu essa experiência era uma funerária, e naquela época eu trabalhava lá exercendo uma função que pode parecer estranha para algumas pessoas. Eu era responsável por preparar os corpos para serem velados, e como vocês podem imaginar, esse não é um trabalho para qualquer pessoa. Eu acredito que você precise ter, por assim dizer, algumas características pessoais que permitam desempenhar essa função. Com o tempo, você pode se acostumar à presença dos defuntos. No entanto, eu gostaria de focar em uma experiência que nos aterrorizou muito, a mim e aos meus colegas. Certa madrugada, estávamos trabalhando quando chegou o corpo de um falecido que, lamentavelmente, havia morrido eletrocutado ao tocar acidentalmente um cabo de alta tensão enquanto ele trabalhava. O falecido apresentava queimaduras em grande parte do seu corpo e até havia perdido quase todo o cabelo devido ao incidente. 2 colegas e eu estávamos preparando algumas coisas para começar a trabalhar nesse corpo e justamente quando estávamos envolvidos nessa atividade, um ruído atrás de nós nos surpreendeu, vindo exatamente da mesa onde tínhamos colocado o corpo. Quando nos viramos, foi impactante ver que o falecido, que antes estava deitado, agora estava sentado. A imagem foi impressionante, sim, mas, por mais estranho que pareça, embora não seja comum, quem trabalha em funções similares sabe que às vezes acontece, dependendo da forma como morrem, que alguns corpos têm um tipo de reflexo. Nós estávamos cientes disso e já até havíamos passado por situações semelhantes, mas mesmo assim houve algo que nos encheu de pavor. Junto com esse movimento, algo aconteceu que nos fez sair correndo do local. O corpo, depois de sentar, emitiu um tipo de lamento semelhante a um grunhido. Definitivamente, isso era algo que nenhum de nós havia presenciado antes. Ficamos fora do local por cerca de meia hora, mas apesar do nosso medo, sabíamos que tínhamos que voltar a trabalhar. Assim, armados de coragem, quando finalmente voltamos, o falecido já tinha retomado sua posição habitual e estava deitado novamente, algo que jamais conseguimos explicar. Algum tempo depois eu deixei de trabalhar naquela funerária que posteriormente se tornou um restaurante que funcionou por muitos anos e atualmente foi remodelado para abrigar o que agora é uma praça com brinquedos para as crianças e quadras de esporte. Honestamente, eu não sei se no restaurante ou agora na praça ocorrem eventos estranhos ou de natureza paranormal, mas se alguém que está nos ouvindo souber, eu espero que possa compartilhar a sua experiência. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. Passos na escada. Luciano, à medida que eu crescia, ocorrências que pareciam vir do outro lado eram normais para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção a essas coisas. Eu sempre brinquei culpando algum fantasminha quando pequenos objetos mudavam de lugar ou quando havia um ponto frio pela casa. Minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares quando eu tinha 13 anos. Ela também brincava com essa ideia de fantasmas. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós jamais ficou com medo de ficar sozinha na casa. E eu, frequentemente, ficava sozinha lá. Minha mãe trabalhava muitas vezes à noite no hospital.
Ela se despedia de mim e eu só a via no dia seguinte. Naquela época, meu quarto ficava no andar de baixo da casa. Meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era muito protetor e eu nunca tive medo de alguém entrar em casa à noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro fazia com que eu me sentisse protegida. Todas as noites, eu acordava para usar o banheiro geralmente por volta das 2 da manhã. O banheiro ficava ao lado do meu quarto, então eu acordava completamente sonolenta e me arrastava para fora do meu quarto para me aliviar. Mas, uma noite, algo diferente aconteceu. Algo drasticamente diferente. Eu estava sozinho em casa e minha mãe estava trabalhando. Era por volta das 2 da manhã quando eu acordei repentinamente. Eu estava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi que eu iria ficar acordada a noite inteira e ficaria completamente acabada pela manhã. Então eu me levantei e fui para o meu ritual noturno. Ao retornar para o meu quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu pensei que ele provavelmente tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Eu voltei para a cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite de insônia. Mal encostei a cabeça no travesseiro quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Luciano, meu coração parou na hora. Eu fiquei quieta tentando ouvir onde estava o cachorro. Se fosse um intruso, o cachorro latiria como um louco. Mas algo lá no fundo me disse que não era um ladrão. Eu ouvi o som dos passos passando pela sala e vindo em direção ao meu quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e prender a respiração. Minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passos entraram no meu quarto. Eu estava debaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se estivesse dentro de um freezer. Por sorte, eu tinha acabado de ir ao banheiro ou teria molhado a cama naquele instante. Eu não sei por quanto tempo aquele espírito ficou no meu quarto. Eu nunca o ouvi sair. Eu me lembro que o único som que eu ouvi depois foi de passos pesados indo em direção ao corredor. Depois eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado. Por sorte, os passos pesados voltaram para a sala. Depois eu ouvi o som dos nossos móveis pesados sendo arrastados e depois jogados no chão. E então as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido em meus 21 anos de existência. Era um grito agudo seguido de algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada do que estava sendo dito, mas eu juro por Deus, eu podia ouvir aquilo. Nada, absolutamente nada, se compara com aquele som. Em algum momento da noite as coisas se acalmaram. Algum tempo antes disso, eu acabei dormindo e quando eu acordei, meu corpo todo doía. Ele tinha estado tenso a madrugada inteira. Meu cachorro estava de volta ao quarto lambendo a minha mão e quando eu me levantei, ele saiu correndo do quarto e eu fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis da sala estava fora do lugar. Naquela noite, eu fiz um ritual com algumas ervas e incensos para purificar e limpar a minha casa de qualquer espírito maligno que ainda pudesse estar por ali. E depois disso, nada de estranho voltou a acontecer naquela casa. Luciano, eu espero nunca, nunca mesmo ter que presenciar algo assim novamente.